Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Danfoss em comemoração à Semana da Refrigeração. Convido agora o Eládio Pereira para fazer a abertura do nosso evento. Bem-vindo, Eládio. Obrigado, Natália. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estava meio baixo aqui. Eu vou deixar mais próximo o microfone. Bem, prazer abrir para todos aqui mais um dia do nosso webinar, da nossa Semana da Refrigeração, aqui quinta-feira. Vamos falar aqui de soluções eficientes para edificações. O Rodolfo vai dar uma aula aqui para a gente nessa próxima hora e meia sobre esse tema. Eu estou bem contente com o resultado que nós estamos aí realizando, a semana está muito bacana. Segunda-feira nós começamos com uma live para falar sobre os efeitos da pandemia no nosso mercado de refrigeração e ar-condicionado. Foi uma discussão muito boa, pessoas aí de vários setores do nosso mercado. Então, para quem não assistiu, deixo o meu convite aqui para ir lá no nosso canal no YouTube e assistir. Ela está salva no nosso canal do YouTube, está disponível no canal do YouTube. Ela foi transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Tá? E aí a gente seguiu essa semana, terça-feira com fluidos refrigerantes, quarta-feira com refrigeração industrial e IoT, e agora com o Rodolfo aí trabalhando na parte de edificações. Amanhã teremos também mais uma, finalizando a semana, sobre a parte de gerenciamento em supermercados, né, que vai ser ministrada pelo Ricardo. Então, assim, estou muito feliz, espero que todos vocês possam aproveitar aí esse conteúdo, né, comemorando essa Semana da Refrigeração, o dia oficial é dia 26, né, o dia da refrigeração. Então, estou muito contente. Vou deixar vocês agora com o Rodolfo para ele começar, que ele tem muita coisa para passar aí, não vou enrolar tanto. Então, obrigado a todos pela presença, por disponibilizar esse tempo. A gente sabe que, né, final da tarde para a noite é bem difícil, mas nós ficamos muito felizes, contentes que todos estejam aí participando conosco, tá bom? Então é isso, um bom evento a todos aí, uma boa noite. Rodolfo, por favor. Obrigado, Eladio. Obrigado pelas palavras. Imagina. Pessoal, o chat vai estar aberto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar lá. A gente vai discorrer com a apresentação e no final a gente vai responder algumas perguntas. Se der tempo, a gente responde todas elas. Se não der, a gente entra em contato aí com as informações que vocês deixaram no cadastro e a gente consegue responder a todos aí em tempo oportuno. Tá bom? Bom, eu agradeço aí a participação de todos vocês. A gente sabe que esse horário é meio complicado, mas esse evento tem sido bastante interessante para nós, temos tido bastante sucesso aí também com a participação de bastante gente e abordando temas bem interessantes e relevantes aí para o nosso mercado, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Corrêa, eu trabalho na Danfoss aí desde 2014, venho do setor de automação e desde 2014, quando entrei na Danfoss, entrei de cabeça aí no mercado de ar-condicionado e tenho aprendido bastante, trabalhado bastante aí e entendido bastante a nossa posição, a posição da Danfoss em relação ao mercado, tá? Antes de prosseguir, falar um pouquinho da agenda, hoje nós vamos falar um pouquinho da história da Danfoss, os desafios energéticos, né, que a população como um todo está passando, o perfil de consumo de energia nos edifícios e o que a Danfoss tem de portfólio para atender a essas necessidades cada vez mais relevantes aí, mais na pauta como um todo aí dos projetistas e dos especialistas, tá? A Danfoss, ela nasceu, pessoal, em 1933 com esse senhor simpático aí chamado Mads Clausen. É uma história de sucesso porque saiu de uma empresa individual, né, desse cara aí basicamente para uma empresa hoje com milhares de funcionários a nível mundial. E tudo isso foi possível pelo claro foco em engenharia de inovação, engenharia inovadora, né? Isso está no DNA da Danfoss. E uma frase que ficou marcada e ainda norteia as ações da Danfoss é essa frase aqui que traduzimos, que é: se os outros podem fazer, isso também nós podemos, com certeza, e se não podem, ainda temos uma chance. E sempre a Danfoss traz aí para o mercado novidades de produtos, tal, justamente porque tem no seu DNA essa veia de desenvolver produtos inovadores, produtos novos, né? Em 1933, a Danfoss entrou no mercado com a criação da válvula de expansão para sistema de refrigeração.
entrou no mercado de refrigeração com esse equipamento, e depois, em 1943, desenvolveu o primeiro radiador termostático do mundo, entrando aí no mercado de aquecimento, de heating, né? E aí, continuando em 1961, conseguiu desenvolver o motor orbital, uma bela de uma invenção, colocando a Danfoss aí no mercado de hidráulica, e em 1968, começou a produzir inversores de frequência em larga escala, foi a primeira empresa que fez isso para equipamentos de refrigeração também. Até o ano passado, a Danfoss tinha 4 grandes divisões, né? Mas com a união de cooling e heating, que hoje nós chamamos de divisão de Climate Solution, a Danfoss tem 3 grandes divisões que atuam no mercado. A primeira delas, Power Solutions, que detém os equipamentos hidráulicos, principalmente para construção civil e máquinas de agrícola também. Danfoss Climate Solutions, que é a união de heating e cooling, e Danfoss Drives. E aqui no Brasil nós temos uma organização de vendas chamada NRB, que tem como principal objetivo fomentar o cross-selling, as vendas interdivisões, unindo aí o portfólio de drives e climate solutions para atender alguns verticais, no caso aí buildings para ar-condicionado, tá? Vamos em frente. Bom, o tema que a gente vai falar hoje aqui são edifícios eficientes, né? Soluções eficientes para edifícios, e para entrar e dar uma base nessa nossa discussão, eu trouxe algumas informações que são bem relevantes, pessoal. O mundo, todos acompanham isso cada vez mais nas notícias, que o mundo tem tido uma demanda global por energia muito grande, cada vez mais aumentando aí essa demanda global por energia, a população cada vez mais envelhecendo pelo avanço da medicina, tal, então tem um desafio energético muito grande e um desafio também no que diz respeito a impacto ambiental dessa constante demanda que tem aumentado aí globalmente, né? E em 2015 estabeleceu em Paris aí o famoso Acordo de Paris estabeleceu que os países se reuniram e definiram que até 2050 tem que manter o aquecimento global em 2 graus, né? E foi identificado que para alcançar esse objetivo, a eficiência energética, esse tema aqui, ele é um contribuidor muito grande para conseguir alcançar essas determinações do Acordo de Paris. Então, o tema eficiência energética cada vez mais está relevante, cada vez mais está em pauta, e a Danfoss, ela sempre se posiciona no mercado como uma empresa que traz equipamentos de alta eficiência energética e que corrobora também com um melhor processo aí nas produções dos clientes, né? Então, a Danfoss se torna cada vez mais relevante nesse segmento e isso norteia todas as nossas estratégias aí, olhando para o futuro, fornecendo equipamentos aí de alta eficiência. Então, energia elétrica, pessoal, eficiência energética é um ponto muito importante aí para a gente se discutir, né? Entrando um pouco mais nas informações hoje que nós temos no mercado, falando de edifícios especificamente, até um dado que me surpreendeu um pouco quando a gente foi pesquisar efetivamente sobre o assunto é que 30% do consumo global de energia ele é atribuído aos edifícios. Eles representam aí 30% desse consumo, que é um valor muito relevante. Só no Brasil, para se ter uma ideia, 20% daquilo que se consome de energia elétrica é proveniente de edifícios também. Então, essas edificações, principalmente comerciais aqui no Brasil, elas precisam de muita atenção e elas também justificam aí a estratégia da Danfoss de ter estruturas de vendas, estruturas de engenharias verticais para atender esses tipos de soluções e ofertar isso para o mercado de uma forma bem estruturada, né? Então, para entender um pouquinho melhor, qual que é o perfil de consumo dentro desses empreendimentos, tá? Já que os edifícios em si são responsáveis por boa parte do consumo, agora vamos entender como que funciona o consumo dentro dos edifícios.
50% de tudo que um edifício ele consome dentro do seu tempo aí de funcionamento, sua vida útil aí de um edifício, 50% é relacionado ao ar-condicionado, 30% é de iluminação e 20% de outros. Então, o grande vilão, podemos dizer assim, o grande vilão do consumo de energia elétrica dos edifícios, efetivamente é o ar-condicionado, pessoal. Por isso que é um tema bem relevante para nós, a nossa estrutura aqui está direcionada para atender aí o mercado de ar-condicionado. E olha que dado interessante. Isso aqui é o perfil de carga dos edifícios como um todo, tá? Somente 2% do tempo de funcionamento do edifício, em 2% do tempo do funcionamento do edifício, se utiliza capacidade total praticamente do mercado dos projetos de ar-condicionado. E os projetos de ar-condicionado geralmente são concebidos baseado nessa realidade, claro, porque você precisa atender nos piores casos, né? O projeto ele é desenvolvido para atender o pior caso, como se todo o empreendimento estivesse consumindo ali a plena carga, toda aquela demanda de ar-condicionado, né? Mas o fato é que somente 2% representa essa realidade. Os outros 98%, eles são distribuídos aqui nas cargas parciais. Então, o nosso grande desafio e o nosso foco deve ser sempre a carga parcial, né? Muitos projetos, e aí é interessante que as pessoas aí que trabalham no mercado de ar-condicionado, eles conseguem identificar isso também, né? O interessante é que grande parte dos projetos, eles não consideram a realidade das cargas parciais. Eles consideram somente a realidade como se o edifício estivesse em plena carga, 100% do tempo. Isso não é verdade. Para se ter uma ideia, em 75% do tempo de funcionamento do edifício, ele fica rodando entre 30% e 60% da sua carga total. Então, o nosso foco, quando vamos para o mercado e mostramos as nossas soluções, mostramos os nossos produtos, o nosso foco é olhar para a carga parcial e oferecer para o mercado a melhor solução em cargas parciais. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Apesar de ser uma coisa muito clara e muito lógica na hora que a gente está tratando aqui, para o mercado e ainda para muitos consumidores de ar-condicionado, isso não é muito claro, tá? Então, por isso que a gente faz ênfase e assume sempre esse papel de mostrar essas informações. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo bem também, vocês podem sinalizar no chat, tá? A Natália, o pessoal que está aqui no back aqui pode ajudar também. Vamos em frente. Quais são os problemas típicos, né, que essa realidade ela proporciona para nós aqui? Primeiro ponto, de se projetar um sistema para plena carga, sendo que ele efetivamente não trabalha em plena carga em boa parte do tempo. Desconforto térmico, depois a gente vai entrar um pouquinho no detalhe para entender cada ponto desse aqui, mas o desbalanceamento hidrônico em sistemas de água gelada é interessante até ver que boa parte dos empreendimentos no Brasil ainda eles são completamente desbalanceados, eles estão numa realidade completamente tecnicamente equivocada aí no que diz respeito às soluções que temos hoje atualmente. O desbalanceamento em si, ele acarreta síndrome de baixa delta-T, os equipamentos hidrônicos do sistema, os equipamentos de ar-condicionado do sistema, eles não têm uma boa performance, não fazem uma boa troca de calor, e isso gera uma síndrome que nós chamamos de síndrome de baixo delta-T, e alto consumo energético, dificuldade de monitoramento, dificuldade no rateio, isso é muito comum também, por falta de controle no sistema de ar-condicionado em si, alto índice de manutenção dos equipamentos, em função do estresse que esses equipamentos eles são submetidos, devido também à falta de balanceamento, e ao superdimensionamento de alguns equipamentos, uma dificuldade em ter um controle preciso da temperatura, efetivamente, e também ruídos no sistema, que é muito comum em sistemas de ar-condicionado aí de água gelada.
Tudo isso acarreta aí num desperdício de dinheiro muito grande, por isso que hoje, até hoje, vemos aí o ar-condicionado consumindo, sendo o grande vilão aí do sistema de energia de um prédio, acarretando aí gastos desnecessários, com certeza. Bom, quais são os aspectos, então, que são importantes para os prédios comerciais? Eficiência energética, claro, focando aí em diminuição da emissão de carbono e economia de dinheiro também. Conforto e saúde agora entrando como um requisito primordial, né? Porque o ar-condicionado ele pode ser ou um vilão ou um herói na questão, por exemplo, da dissipação do vírus, do coronavírus, né? Se ele for bem dimensionado, com os filtros adequadamente dimensionados, com a manutenção bem feita, considerando uma boa circulação de ar, troca de ar, todos esses aspectos, eles com certeza se tornam aí pontos positivos na questão do combate ao coronavírus. Por outro lado, se ele for mal dimensionado, não tiver uma boa troca de ar externo, e também os filtros estiverem todos comprometidos, ele pode ser um vilão também, incentivando a dissipação do vírus, né? Rápida instalação startup, também muito importante, ajudando os instaladores e empreiteiros aí a reduzir o tempo de instalação, entrega, e otimização dos custos e retorno de investimento aí, né, caracterizando um edifício mais eficiente e deixando muito claro essa questão de cálculo de payback, né? Quando que o cliente efetivamente recupera o investimento que se fez no sistema de ar-condicionado. Isso é bem relevante, isso não é cultura, pessoal, por incrível que pareça, ainda não é cultura no Brasil. O Brasil tem uma cultura muito imediatista, né? O cara que está fazendo o projeto, ele está preocupado mais com o dinheiro que ele está gastando ali no momento do que efetivamente o tempo de manutenção, o payback do sistema, a eficiência do sistema como um todo, e aí a Danfoss entra como um parceiro para conseguir identificar quais são as soluções mais eficientes, corroborar ali também no estudo de payback para o cliente conseguir entender o valor realmente daquilo que está sendo adquirido e a importância de ter sistemas eficientes também. E o que a Danfoss tem, pessoal? Colocando essa base e dessas informações a respeito de perfil de consumo no empreendimento, da importância da economia nos empreendimentos, o que a Danfoss tem para ajudar o mercado com as suas soluções? Bom, aqui nós temos aqui citados algumas aplicações dentro do empreendimento, principalmente aplicações relacionadas ao ar-condicionado, bombas, né, o sistema de bombeamento do ar-condicionado, chiller, fan coil, unidade de tratamento de ar também, equipamentos que são fora do sistema de ar-condicionado como um todo, né, que são equipamentos de extração de fumaça, por exemplo, extração de gás carbônico, e como um produto novo que a Danfoss vem trazendo aqui para o Brasil, que lá fora é líder, mas localmente aqui temos trabalhado isso há pouco tempo, que são as válvulas e sistemas para água quente de consumo também, que é possível aumentar bastante a performance desses sistemas também. Bom, nesses equipamentos que são os mais relevantes para os sistemas de ar-condicionado e ventiladores, extratores, tá? Nós temos para cada um deles produtos que corroboram aí, que ajudam na performance do equipamento, performance energética do equipamento e conforto também dos ocupantes dos edifícios, né? Nós vamos começar a falar do sistema de balanceamento, né? Aqui tem uma foto do empreendimento, aqui só uma arte aqui para mostrar que a água que é gerada no chiller, que é jogada através das bombas dentro do empreendimento, ela passa por esses equipamentos que estão relacionados aqui ao ar-condicionado, né? E nós vamos começar por esse tema do balanceamento hidrônico, porque o balanceamento hidrônico interfere também na performance de todos os equipamentos relacionados ao sistema de ar-condicionado, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, falando de balanceamento hidrônico,
é uma informação que eu não sei, provavelmente todos não conhecem, tá? Muitos não conhecem ainda, mas para se ter uma ideia de como funciona, essa aqui é a forma mais didática que a gente tem para explicar, né? Vamos supor que essa aqui é a sua bomba de água gelada e essa bomba está distribuindo essa água gelada em todo o seu sistema. Cada orifício desse aqui, vamos supor que é um consumidor de água gelada, como fancolete, fancoil, unidade de tratamento de ar e tal. É natural, deixa eu pegar aqui a canetinha, é natural que o caminho da água seja dessa maneira, a água vai pelo caminho que tem menos resistência, os primeiros usuários eles devem consumir uma quantidade maior de água em função pelo fato de que eles estão mais próximos da fonte, mais próximos da bomba, né? E os últimos equipamentos no sistema de distribuição de água, eles podem geralmente estão recebendo menos água do que aquilo que efetivamente é necessário. Tá? Então, isso é um sistema completamente desbalanceado. Né? Se você trabalha em cargas parciais, ou seja, se você deixa, por exemplo, de utilizar uma sala no escritório, ou deixa de utilizar alguns equipamentos, que como eu mostrei naquele perfil de carga do empreendimento, 98% do tempo a gente tem essa realidade de cargas parciais. Então, quando você tem cargas parciais, esse problema de balanceamento ele só se agrava, né? Porque você tem um excesso de vazão nos equipamentos que estão ligados sem a necessidade nenhuma, porque a vazão de projeto deveria ser muito menos do que aquela que efetivamente esses equipamentos acabam recebendo. Tá? Então, isso é um exemplo de um sistema completamente desbalanceado e apesar de ser muito simples esse desenho e muito simples de entender isso aqui a gente encontra esse tipo de realidade em grande parte dos empreendimentos dos edifícios aqui no Brasil, pessoal. E aí se desenvolveu um sistema de balanceamento estático. O que é o sistema de balanceamento estático? É basicamente restringir, né, a passagem de água em cada um desses usuários para que você tenha um sistema equilibrado. Aqui ele está equilibrado. Tá? Então você tem, por exemplo, as válvulas de balanceamento estático em cada um dessas unidades que fazem essa função de restringir esses orifícios para ter um sistema balanceado. Mas qual que é o problema desse tipo de sistema? Esse sistema ele funciona quando você considera que todos os usuários sempre estarão utilizando 100% da sua capacidade, ou estarão ligados todos eles a 100% da sua capacidade. E, de novo, voltando no perfil de carga, e no perfil de consumo dos empreendimentos, você vê que essa realidade para a qual o sistema estático ele é dimensionado, ela existe em 2% do tempo só de funcionamento de um empreendimento. Então, é bem comum você ter essa situação. Né? O sistema está balanceado estaticamente, o cara gastou um baita de um tempo, pegou lá o medidor de vazão, imagina lá, né, com 300 fancoletes dentro do empreendimento, pegou o medidor de vazão e fez lá o balanceamento de todo o seu sistema, bonitinho, do jeito que está aqui, beleza, está tudo funcionando. A primeira pessoa que desligar uma sala de um escritório dentro do empreendimento, ele já desbalanceia todo o prédio, porque o sistema de balanceamento estático ele não consegue absorver esses excessos de vazões. Então, quanto mais parcial for a sua casa, a sua aplicação, mais desbalanceado é o sistema. Então, o sistema de balanceamento estático, efetivamente, ele não funciona para cargas parciais. A Danfoss tem esses produtos, nós vendemos esses produtos, principalmente para sistemas industriais, para sistemas que efetivamente são a plena carga, ele funciona sempre a 100%, então você balanceia uma vez e se despreocupa, né? Existem projetos e sistemas assim, porém, grande parte dos edifícios, diria que praticamente 100% deles, tem essas realidades de cargas parciais, por isso esse desbalanceamento geral no sistema, tá, pessoal? O Felipe, pessoal, só para apresentar, o Felipe Oliveira está participando aqui com a gente, está me ajudando ali no chat. Ele também vai apresentar alguns slides aqui.
para vocês um pouco mais para frente, tá? Felipe, se você tiver alguma dúvida até agora, pode passar, cara, pode falar. Tá, Só boa pra gente noite, conseguir. pessoal, boa noite, Rodolfo. Por Obrigado, enquanto, Felipe. Rodolfo, a gente não tem nenhuma dúvida no chat. Legal. Inclusive, eu convido o pessoal a enviar suas dúvidas para o chat, que a gente responde ao vivo ou no final da apresentação, igual o Rodolfo comentou. Beleza. Tá fácil até agora. Vamos lá. Então, esse aqui é o sistema de balanceamento estático, né? Uma bomba bombeando essa água gelada para os seus usuários, para os seus fancoils, para os seus fancoletes. E quando você tem cargas parciais, né? Você deixa de utilizar alguns equipamentos, você tem sobrefluxo em alguns fancoils que ficaram abertos e falta de vazão nos que ficam em alguns mais distantes também. Mais ou menos o mesmo problema, como se você não tivesse balanceamento algum. Isso é muito comum, tá? E qual que é a solução da Danfoss, então, para esse problema, que é o problema mais, eu diria que um dos problemas mais sensíveis do sistema de ar-condicionado? São as válvulas independentes de pressão. A Danfoss, ela desenvolveu esse equipamento, a tecnologia desse equipamento alguns anos atrás, patenteou essa tecnologia. Hoje os nossos concorrentes, cada um mais ou menos que foi por um caminho de solução, mas válvula independente de pressão com 100% de autoridade, pode entender aí que a BQM, pela característica construtiva que foi patenteada no tempo do desenvolvimento dela, é uma das únicas do mercado que consegue realmente propor aquilo que está se prometendo, né? Entregar aquilo que está se prometendo. O que ela faz, basicamente? São duas válvulas combinadas, né? A tecnologia de balanceamento dinâmico e de controle, né? Combinada numa válvula só. Proporciona um controle de alta precisão. Pra você ter ideia, dentro da válvula, o movimento do stroke ele é muito delicado, ele tem 1000 pontos de movimento dentro do stroke da válvula, dentro do espaço da válvula, tem 1000 pontos de movimento ali dentro, mil níveis, podemos dizer assim. O controlador de pressão diferencial absorve as flutuações de pressão, então, o que isso quer dizer? Que independente das variações de pressão, porque você fechou um fancoil, fechou uma sala de escritório, ou você diminuiu a temperatura de um equipamento grande que você está utilizando, independente dessas variações de pressão no sistema, a válvula, através desse controlador de pressão diferencial, essa membrana que existe dentro da válvula, junto com a mola dela, ela absorve, como se fosse um amortecedor de um carro mesmo, ela absorve todas as variações de pressão da linha, garantindo sempre que o fancoil, o equipamento hidrônico, ele receba aquela vazão específica de projeto. Em nenhum momento do tempo de funcionamento dessa válvula, ela vai exceder a vazão específica de projeto, independente da pressão do sistema. Por que a gente dá ênfase nisso? Porque a gente sabe que existem outras soluções do mercado que elas dependem de uma leitura de pressão para efetivamente dar uma resposta na vazão que você projetou. Só que entre esse tempo de leitura, de monitoramento da pressão até a resposta, você já teve em vários momentos aí, como oscila muito, né, as pressões, você já teve ali excesso de água em vários momentos ali para o seu equipamento, para o seu fancoil, para o seu fancolete. Né? Essa aqui tem uma característica mecânica que ela absorve imediatamente todas as variações de pressão. A vazão do projeto é definida pela porcentagem do fluxo máximo da válvula. O que isso quer dizer, pessoal? Que a válvula ela tem uma chavinha aqui superior, não sei se dá para vocês verem aqui, que está aqui, também nessa figura, que ela determina a porcentagem da vazão máxima da válvula. Por exemplo, essa válvula aqui é de 1.200 litros por hora, por exemplo. Se eu quero 600 litros por hora, eu coloco em 50% essa chavinha aqui, e ela já está limitada a 600 litros por hora. Você não precisa ficar balanceando essa válvula no campo. Você pode fazer o set dela dentro do seu escritório, né? Taguear ela e mandar para a obra e
e consegue fazer a instalação lá sem precisar fazer balanceamento no local em si, tá? Tem vários tipos de atuadores que você pode utilizar com essa válvula, atuador térmico, on-off elétrico, proporcional e os atuadores inteligentes, que são as soluções mais modernas aí da Danfoss para esse tipo de válvula, que é o Novocon. Então, o que isso proporciona? Resulta em um controle de fluxo totalmente independente de pressão, com autoridade de 100%. Então, ele é totalmente independente de pressão, ele não precisa de leitura, não precisa de nada. Ele garante que você tem autoridade de 100%. Isso aqui é o funcionamento da válvula. Você tem esse diafragma que absorve todas as diferenças de pressões da linha, e a parte superior da válvula, ela possibilita o controle ali de vazão fino, específico para controle de temperatura lá nos ambientes, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento da BQM da Danfoss. Você vê que quando ela recebe o comando do atuador, ela imediatamente diminui a vazão para metade, mais ou menos, independente da pressão que você tem na linha. Bom, utilizando essa solução, então, independente do que você tiver aqui no sistema, de qual característica, do que você está abrindo, do que você está fechando, de como que está funcionando as vazões e pressões do sistema, você vai estar garantindo que os seus usuários recebam ali aquela vazão específica de projeto. Você seta a válvula, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui de 50% da vazão máxima dela, aquele vai ser o novo máximo, e ela vai fazer o controle fino de temperatura através do sinal que ela vai receber do atuador. Você evita sobrefluxo ou sobrevasão nas válvulas que ficaram abertas, independente da pressão que está rodando no sistema. Isso garante uma economia de energia excepcional, pessoal, muito grande. Eu vou falar depois um pouco do benefício que o balanceamento tem na bomba, mas prossigamos aqui. Bom, o atuador inteligente chama Novocon, que é o nosso IoT Actuator, né? É uma forma de você interligar esses atuadores, essas válvulas de cada equipamento com um sistema de supervisão, sistema de controle. Cada válvula possui comunicação Modbus e BACnet, cada atuador possui comunicação Modbus e BACnet MSTP, possui a forma de estrutura de topologia baseado na comunicação daisy chain, ou seja, a alimentação e a comunicação vem através do mesmo cabo. É possível você fazer gerenciamento de energia, de pico de energia. Então, você consegue configurar, por exemplo, nos horários de pico de energia, todas as válvulas diminuírem, por exemplo, a vazão em 10, 20% para ter uma economia de energia. Comissionamento remoto, tudo através do BMS. Função inteligente para controle de ΔP. Tá, isso aqui é bem importante também. Depois eu vou falar um pouquinho mais. E status da operação, gerenciamento dessa operação, gerando alarmes e todos os status da válvula, de temperatura de entrada, temperatura de retorno, que é possível medir também, a vazão de cada equipamento, se há falha, se não há, se está com... Se o fan coil está fazendo uma má troca de calor, por exemplo, você consegue tudo indicar isso para o BMS, e fazer um bom monitoramento de todo o seu sistema de ar-condicionado, de todos os seus equipamentos. Isso aqui é um exemplo do gerenciamento, né? Então, você consegue identificar o perfil de consumo de cada usuário, de cada fan coil, né? De cada fan collet. Se algum equipamento, por exemplo, destoar, você consegue identificar também. Pode ser que identifique também algum problema numa situação dessa. Então, é bem interessante todo esse controle e monitoramento que essa válvula com esse atuador consegue dar para o seu empreendimento, né? Para o cliente. Bom, esse aqui é um dos nossos queridinhos aí, que é uma derivação da família da BQM,
que chama BQM Flexo. Na verdade, é um cavalete montado que tem aqui a válvula independente de pressão, a BQM. Esse cavalete também tem muita facilidade na montagem. Você consegue utilizar os tubos flexíveis para conectar aos fan coils, aos fancoletes, na verdade, geralmente fancolete, porque a vazão que ele atende é até 1.900 litros por hora, então para aplicações menores, né? Ele é ideal para pequenos espaços, ele é muito compacto, todos eles já vêm testado com teste de estanqueidade na fábrica, então para viga fria, por exemplo, é uma solução plug and play muito simples de se utilizar e você ganha um tempo muito grande aí de instalação no seu empreendimento utilizando esse kit já montado. O que vem no kit, pessoal? Vem a válvula independente de pressão, né, que ela tem a função de controle de temperatura e o balanceamento dinâmico. O plug para teste de pressão, então ela vem com os plugs para teste, aqui também incorporado nela. Os tubos flexíveis aqui para montagem nos fancoletes, né, e as válvulas de serviço, uma na entrada, uma na saída e uma no bypass, já montadas junto com um filtro Y. Beleza, pessoal? Deixa eu mostrar um estudo que nós temos aqui. Vamos ver se entra aqui. Muitas vezes, nesse tipo de empreendimento, nesse tipo de situação, quando o cara tem um sistema de balanceamento estático, quando o cara tem um sistema de balanceamento estático, ele tem uma situação bem interessante e uma possibilidade bem interessante de fazer um retrofit do sistema, tá? Então aqui, como um estudo de caso, nós temos esse empreendimento que, deixa eu ver se eu consigo dar um laser aqui. Bom, esse empreendimento aqui era um resort, chamado Sonley Lagoon, com 500 quartos, todos eles com sistema de balanceamento estático com atuador on-off, né? Ele tinha um problema muito grande porque os últimos usuários mais longe do sistema de distribuição, longe da bomba, né, podemos dizer assim, eles recebiam menos água gelada do que os que estavam mais perto, mais próximos da bomba. Então, se cogitou inclusive a possibilidade de trocar chiller, porque o chiller teoricamente não teria a capacidade necessária para atender a demanda de água gelada de todo o empreendimento. A Danfoss assumiu o case e fez basicamente a troca dessas 500, para esses 500 quartos, dessas 500 válvulas de 2 vias de sistema de balanceamento estático para a válvula BQM com sistema de balanceamento dinâmico independente de pressão, com o atuador on-off, que é o atuador mais básico também. Só com a troca das válvulas, pessoal, o cara teve um ganho gigantesco. Ele tinha um ΔT, né, uma troca de calor no sistema inteiro de 2,2 graus, um ΔT bem baixo, e ele tinha uma vazão bem alta de 1.044 litros por hora, 1.045 litros por hora, mais ou menos. Só com a troca das válvulas, o ΔT ele subiu 132%, chegando a 5,1 graus, e a vazão da bomba caiu mais ou menos pela metade, foi para 410 litros por hora. Então, aquela questão de trocar o chiller, de trocar equipamento, de redimensionar algumas coisas foi completamente descartada, porque efetivamente o problema do cliente era o sistema de balanceamento que não era dinâmico, era estático e que não estava atendendo às cargas parciais daquele empreendimento. E esse tipo de situação, pessoal, ele ocorre com uma frequência muito grande. Ele ocorre com uma frequência muito grande, por isso que, inclusive, a Danfoss, ela trabalha muito nesses projetos de retrofit, né? Qual que é a questão de interferência no chiller, pessoal? O chiller trabalhava com um coeficiente de performance muito baixo porque o ΔT era muito baixo. Então, quando você tem uma má troca de calor, um ΔT ruim, a água volta para o chiller numa temperatura menor do que deveria. Então, o chiller acaba, inclusive, ciclando. Ele gasta muita energia
para chegar no mesmo resultado que chegaria se a água voltasse numa temperatura mais correta. E a água deixava de voltar nessa temperatura correta justamente porque tinha uma má troca de calor, porque o sistema estava em si completamente desbalanceado. Então, veja que, como eu comentei lá, na foto do predinho lá do edifício, que o balanceamento ele interfere na eficiência do chiller e na eficiência dos fan coils também. Ele teve aí uma economia de 15% só de energia, né, só com a troca das válvulas, para você ter ideia. Beleza, pessoal? Agora vamos aqui voltar para nossa... Espero que vocês estejam vendo, eu troquei rápido de tela aqui. Bom, tendo colocado essas informações a respeito do balanceamento, que interfere aí na condição do chiller, interfere também na condição do fan coil, nós temos algumas outras soluções interessantes aqui para o fan coil. Ainda falando da válvula em si, né, quando você instala uma válvula ABQM num equipamento desse, você ganha performance no equipamento em si, porque você nunca vai exceder a vazão de projeto, a vazão de trabalho ideal daquele fan coil. Então você sempre vai trabalhar com o fan coil na performance melhor possível, conforme o fabricante do fan coil em si indica, né, independente das variações de pressão na linha. Por isso aumenta o ΔT na linha inteira quando você tem uma válvula independente de pressão com autoridade alta no equipamento. Tá? Além disso, pessoal, temos aqui o inversor de frequência, né, como eu comentei lá também, trazemos aí para uma organização de vendas de NRB o inversor de frequência, que tem como principal objetivo agregar valor aí ao sistema, né? A Danfoss sempre procura sair da vala comum, né? A gente sabe que a briga dentro desse mercado de ar-condicionado é uma briga muito grande, e falando comercialmente, dizendo, né? E a gente vem cada vez mais oferecendo soluções diferenciadas, né? E essa é uma solução bem diferenciada. Esse inversor de frequência, ele é vendido para controle exclusivamente para controle de fan coil, pode controlar bomba também, mas uma das características principais deles é controle de fan coil. Com ele você consegue controlar a velocidade do ventilador, você consegue controlar, além da velocidade do ventilador, todo o sistema de umidificação, aquecimento e válvula de água gelada através do inversor de frequência, e também monitorar os ΔPs dos filtros, né, através de um acessório que chama PTU 025. Esse acessório permite que você entre direto com a tomada de pressão de ar dentro do inversor de frequência, sem a necessidade de um transdutor de pressão no meio do caminho. Então, qual que é a solução aqui? Eliminar o controlador do fan coil, jogar o controle todo para dentro do inversor de frequência. Ele já tem funções pré-definidas para controle desses sistemas de umidificação, aquecimento e a válvula de água gelada, e também monitorar os filtros, tudo num equipamento que deve ser instalado próximo da máquina, pelo fato de ter grau de proteção IP55. Tá? Você tira ele do painel, joga para perto da máquina e centraliza todos os controles do fan coil nele, sem a necessidade de um controle externo, e ele se comunica para o sistema superior de controle através da comunicação BACnet, Modbus ou qualquer outra coisa. Tá, pessoal? Isso aqui é uma solução bem diferenciada. A Danfoss também não tem outro concorrente no mercado que tenha essas funções, por exemplo, de monitoramento de filtro e tantas funções de controle assim dentro do inversor de frequência. Isso aqui a gente tem vendido bastante para sala limpa, por exemplo, para data center e tal. Bem interessante esse tipo de controle. Se tiver alguma dúvida aí, o Felipe, você pode comentar, tá? Tá, legal. Existe uma dúvida, Rodolfo, que é do nosso colega, deixa eu abrir aqui, do nosso colega Reinaldo Souza. Ele quer saber qual é a perda de carga média para a válvula ABQM. É bem baixa, cara, é 26, 0,26. Eu vou pegar aqui direitinho e passo para você. Uma carga bem baixa, inclusive no sistema como um todo, você consegue, em muitas situações, diminuir o tamanho da bomba
justamente porque em cada BQM, como você tem uma perda de carga bem pequena, você também não tem a necessidade de utilizar as válvulas de balanceamento estático no ramal e na prumada, então a perda de carga do seu sistema como um todo diminui bastante. Então você fica numa situação bem confortável na hora de dimensionar a bomba também, você não tem aquele monte de equipamento no sistema para vencer essa perda de carga. Tá? Você pode compartilhar com ele aí no chat mesmo a perda de carga de cada uma, porque depende do range, ela vai variando, tá? Tem mais alguma coisa? Por enquanto, só ficou pendente essa. Tá. Bom, isso aqui é um sistema do inversor de frequência aqui numa CAG, tocando direto as bombas sem a necessidade de um painel. Tá um sistema bem limpo, direto aqui, sem a necessidade de ficar passando aquele monte de cabo dentro do seu empreendimento. Né? Então, é bem interessante. Esse sistema fica muito mais limpo, muito mais fácil de instalar e praticamente plug and play. Tá? Bom, temos algumas funções especiais nas bombas também. Por exemplo, você partir em duas rampas, multi-zone control. Por exemplo, você consegue monitorar vários medidores de pressão ao mesmo tempo e ele vai identificando qual que é o pior caso para responder ao pior caso. Então, quando você tem dificuldade de encontrar qual que é o ponto mais crítico para se instalar o transmissor de pressão para a bomba secundária reagir, então tem essa questão, você consegue utilizar essa função. O autotuning PID, o PID que se autorregula, e as identificações aí, se a bomba está seca, se não tem fluxo, ou se está no final da curva, você tem essas possibilidades aí de configurar essas funções no inversor de frequência para identificar essas possíveis falhas no sistema. Temos a aplicação da bomba com sensorless, ou seja, dispensa inclusive a utilização do transmissor de pressão, né? Às vezes o cliente quer usar, tudo bem, a gente tem aquelas funções que eu falei anteriormente, mas tem aqui também essa possibilidade de você utilizar o inversor de frequência sem colocar transmissor de pressão na linha. Então, ele fica analisando as grandezas elétricas, os padrões elétricos da bomba, né? E consegue identificar se precisa de mais pressão ou se precisa de menos pressão. Se precisa de mais vazão ou se precisa de menos vazão, tudo com essa funcionalidade de sensorless. Inclusive, tem grandes fabricantes de bombas aí que utilizam essa função dentro do FC102, que é bem interessante também. Estamos promovendo bastante isso no mercado e está sendo bem aceito, justamente porque você diminui o custo de instalação pelo fato de não ter tanto transmissor de pressão incorporado. A manutenção é reduzida, justamente porque você não tem tantos equipamentos instalados também, menos suscetíveis à falha e muito dinâmico a velocidade de resposta, para você ter ideia, de 1 a 2 segundos, né, do inversor de frequência em relação à potência, aumentar ou diminuir a potência da bomba. Né? Isso é uma solução também bem diferente que a Danfoss tem e funciona muito bem para o mercado, tá? Para esse tipo de aplicação. Bom, temos também ali a opção para extração de fumaça, né? O inversor de frequência, ele tem algumas características para tocar o ventilador em si, né? Para identificar se a correia está quebrada, frequência de bypass, ou seja, pular as frequências de bypass, pular as frequências de ressonância, tem essas funções também, que aí fica melhor explicado quando a gente fala as frequências de ressonância aqui. Basicamente, esses equipamentos eles têm a frequência de ressonância, você não pode trafegar nessa frequência, senão você gera uma vibração, então você consegue configurar no drive quais são essas frequências para ele pular, ele salta a frequência sem fazer o equipamento vibrar em excesso, né? Flying Start, você parte o motor, depois de ter parado, ele volta a partir na mesma velocidade que o motor está girando, né, para não dar um tranco. E o motor pré-heat também, ele pré-aquece o motor, ele manda uma pequena corrente para o motor para aquecer ele parcialmente. Se ele está num lugar muito úmido, por exemplo, você com esse aquecimento parcial do motor, você consegue evitar um monte de problema, ele já parte quente, evitar problemas relacionados à umidade também. E correia quebrada. Também, pessoal, no caso de extração de fumaça, o inversor de frequência, como ele tem funções de controle, que eu mostrei um pouquinho
perdão, como ele tem funções de controle, que eu mostrei um pouquinho no slide anterior, ele pode também monitorar, através dos sensores de CO2, monitorar o nível de intoxicação ali, por exemplo, de uma garagem, né, de gás carbônico numa garagem, e variar o inversor proporcionalmente para expelir essa fumaça sem precisar ficar ligado 100% do tempo, entendeu? Então, você faz um controle proporcional baseado na proporcionalidade aí de CO2 no ambiente. Pressurização de escada e torre de resfriamento também são aplicações bem comuns de se utilizar inversor de frequência. Indicamos a utilizar em todas elas justamente pelo ganho de performance. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, por que é importante, só a título de informação, tá? Agreguei esse slide aqui mais no final, mas só a título de informação, por que é importante utilizar inversor de frequência em todos os motores possíveis de um empreendimento, principalmente em situações que se trabalham em cargas parciais? Porque a variação de área de carga, ela é muito grande, ele varia muito, isso aqui está o perfil de carga aí de um inversor de frequência no empreendimento como esse, então ele acelera e desacelera, ele em boa parte do tempo, né, para atender aquelas demandas do empreendimento como um todo, né, e pelo fato de ser carga parcial e ele ter que ficar variando muito tempo, nós temos aí como realidade elétrica mesmo, a lei da afinidade para esse equipamento, para motores e ventiladores, por exemplo. Que essa lei da afinidade ela determina? Ela determina que, basicamente, a cada frequência, a cada 1 Hz que eu diminuo, por exemplo, da velocidade do ventilador ou da bomba, eu economizo ao cubo de energia. Essa é a regra da lei da afinidade. Então, tem alguns exemplos aqui, né, mas, por exemplo, se eu tenho uma bomba aqui a 15 kW, a 80% da rotação nominal, eu tenho uma economia de energia muito grande, a potência cai para 7,68 kW, por exemplo, nominal. Então, a cada 20%, por exemplo, que eu, nesse exemplo aqui, né, a cada 20% que eu economizo, eu diminuo na rotação de uma bomba ou do ventilador, eu economizo, nesse caso, 52% da energia efetiva do equipamento. Então, não se justifica mais utilizar um motor sem um inversor de frequência, porque você tem uma economia muito grande. A gente está falando de payback de um ano e meio, no máximo, para grande parte dos sistemas de bomba e ventiladores. Porque a cada 10%, 20% que eu economizo, eu diminuo drasticamente a potência consumida na bomba e às vezes sem interferir na performance do equipamento, né? Sem a percepção, por exemplo, no caso de um fan coil, sem a percepção ali de um usuário, né, que está utilizando aquela sala, por exemplo, você diminui um pouco ali a rotação do inversor de frequência, você economiza muita energia e o cara nem percebe que efetivamente você está diminuindo, né, aquela vazão daquele equipamento especificamente. Bom, voltemos aqui. Felipe, você quer falar um pouquinho aqui dos compressores? Com o maior prazer, Rodolfo. Deixa eu entrar aqui, pessoal, que está falhando esses links. Tá. Lá, no caso da solução que nós temos para o chiller, existe a possibilidade de colocar o turbocore, que é um compressor centrífugo com rolamento magnético. Com isso, pessoal, existe a possibilidade de não utilizar o óleo, tá? Na verdade, é obrigatório não utilizar óleo. E esse tipo de compressor ele é modular, então a gente consegue variar a velocidade dele de 30 a 60 mil RPM. Isso garante que a gente consiga trabalhar em cargas parciais, que é uma coisa que o Rodolfo falou bastante aí ao longo da apresentação.
sobre a importância de cargas parciais e levar isso em consideração na hora da execução do projeto. E um ponto muito positivo é que ele tem a eficiência, a alta eficiência garantida em todos os pontos de operação. Então, diferente de compressores que não são construídos para trabalhar em cargas parciais, mesmo com 30.000 RPM, por exemplo, que é 50% da velocidade nominal dele, a gente consegue garantir a plena eficiência do motor. Nós temos a redundância também, que em alguns tipos de projetos, o cliente ele quer garantir a redundância, ou seja, se um compressor falhar, nós temos um de backup que vai suprir a necessidade do ambiente. Para esse tipo de compressor, que seria o turbocore ou outros de rolamento magnético, os concorrentes do turbocore, eles possuem, a capacidade mínima deles é muito alta. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, para uma atividade onde você precisa de 600 TR de refrigeração, se você precisar de um compressor backup, você vai estar utilizando 2 chillers de 600 TR cada. No caso do turbocore, como a gente tem um range de 40 a 400 TR, a gente tem a possibilidade de configurar um chiller com, por exemplo, num caso de 600 TR de demanda, nós podemos colocar 3 compressores de 200 TR e mais ainda um reserva de 200 ou 300 TR para suprir uma eventual falha de um dos compressores. Então, dessa maneira, a gente economiza espaço na instalação, no caso de uma aplicação onde tenha redundância. Então, ao invés de ter 2 chillers, a gente tem um só. E a gente economiza também na questão de custo inicial, que o custo inicial de um chiller é muito menor do que comprar 2, e o custo de instalação também. Além disso, existe dentro desse tipo de compressor, a gente tem um controle interno de proteção, então temos um circuito eletrônico que vai garantir que o compressor ele trabalhe sempre dentro da zona de atuação dele. Então, por exemplo, se a condensação ela não pode exceder um tanto, esse compressor ele vai tentar trabalhar dentro da demanda necessária. Nós temos a possibilidade de condensação a ar e a água. Isso daí garante que em uma aplicação onde precise fornecer água quente, nós podemos usar o chiller para esse compressor para providenciar água quente para o sistema, onde a água quente, a condensação do compressor, ela pode chegar até 68 graus. Então, a gente consegue providenciar água quente para a instalação com uma temperatura de evaporação entre 6 e 7 graus. Ou seja, o próprio ar-condicionado instalado pode providenciar também a questão da evaporação para esse tipo de compressor. Nós temos a eficiência dele durante toda a vida útil, então tem uma pesquisa que foi feita por uma universidade no Oriente do nosso globo, que ela mostrou que depois de 11 anos de trabalho, a eficiência desse compressor caiu só 0,3%. Particularmente, eu considero 0,3% depois de 11 anos de perda de eficiência nada. Então, a eficiência dele é garantida ao longo dos anos. E só para vocês terem uma noção, quando a gente compara esse tipo de compressor com compressores que necessitam de óleo, depois de 5 anos de uso, a gente tem 10% de perda de eficiência para compressores que utilizam óleo. E depois de 10 anos, a eficiência dele cai 20%.
Então, a vantagem de se utilizar o TurboCore é excelente. E a questão de custo de manutenção. Dentro da manutenção do TurboCore, por ele não trabalhar com óleo, a gente vai economizar anualmente uma boa quantia com troca de filtro, troca de óleo, análise de óleo, e só para a gente ter uma noção de grandeza, uma ordem de grandeza, segundo a Ashore, a vida útil de um compressor, de um chiller, é de 23 anos. Se nós pegarmos a economia de manutenção de óleo, troca de óleo, etc., ao longo dos 23 anos, a gente tem uma economia de R$276 mil. Então, não é pouco dinheiro que a gente está falando quando a gente trata do TurboCore em relação a um compressor que vai óleo. Além da solução do TurboCore para chillers, a gente pode falar também aqui da parte de solução para água. Então, se você puder passar o slide, Rodolfo, a gente tem soluções para água, para consumo de água, então seriam sistemas abertos com relação à água quente, e também sistemas fechados, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Para sistemas abertos, a gente tem essas duas válvulas que vocês estão vendo na tela de vocês. Tem também a possibilidade de controlador aplicado para válvula de aquecimento. E todo esse conjunto, ele pode garantir para a instalação balanço dinâmico da pressão do sistema. Então, igual o Rodolfo falou diversas vezes ao longo da apresentação, a gente tem o controle dinâmico como uma peça fundamental para garantir a eficiência do sistema e a entrega da água nas devidas condições aos clientes. Esses tipos de válvula tem também um termostato embutido que vai garantir a temperatura necessária para cada ponto de água quente, de acordo com a demanda do cliente. E isso sempre garantindo um fluxo mínimo de água na válvula, o que também economiza em questão de bombeamento. Não é necessário comissionamento, então muito parecido com a ABQM que você faz um presetting no seu escritório e leva para campo, a mesma coisa vai acontecer com esse tipo de válvula. Tem a questão de economia de energia também, que justamente por ela garantir o fluxo necessário em cada válvula, a gente tem a quantidade necessária de bombeamento para o sistema ao longo do dia, né, em cada período do dia. E a questão de legionela, que é uma bactéria que preocupa quando se trata de sistemas abertos de água quente. Então, para esse tipo de sistema, é necessário que haja um controle de legionela, e a gente consegue garantir o controle através do uso do CSR2+, que é o controlador da Danfoss aplicado para esse tipo de solução. Então, de tempos em tempos, você vai programar o controlador para que, de tempos em tempos, ele acione a proteção microbiológica de desinfecção térmica para legionela. E esses dados, eles ficam armazenados no controlador. Então, é possível também, por exemplo, se você precisar provar para algum órgão que você tem esse controle, é possível adquirir esses dados, armazenar esses dados para futura auditoria ou qualquer coisa do tipo. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês uma ilustração do que acontece com um sistema desbalanceado versus um sistema balanceado. Então, em um sistema desbalanceado, sem controle, nós vemos que em alguns pontos a água pode chegar a 60 graus, em outros a 50, 40, etc. E também pode existir o risco de legionela. Isso acontece quando a gente tem um sistema estático e sem o menor controle de
de vazão. Quando a gente aplica as válvulas MTCV, a gente consegue ver que o sistema ele se balanceia e as temperaturas elas se controlam. Então, se você puder passar, Rodolfo, no próximo slide a gente vai ver que com a aplicação das válvulas de controle, a gente tem temperatura ideal para cada ponto e sendo controlado automaticamente. Então, se em um dos pontos você fechar ou abrir mais a torneira, automaticamente, mecanicamente, a válvula ela vai trabalhar para contrabalancear esse distúrbio, vamos chamar assim, né, do sistema, para garantir sempre a mesma temperatura e fluxo em todos os pontos. Além disso, se a gente aplicar o controlador, que seria mais um ponto para a questão de controle aí do sistema, a gente pode ver que a legionela, a gente vai garantir que não tenha legionela e que a gente tenha o controle dos dados em um computador ou qualquer outro dispositivo. E essa seria a solução para sistemas abertos. A gente tem também a solução para sistemas fechados. O que seria um sistema fechado? Sistema fechado seria um sistema onde a água quente que vai aquecer a água de trabalho, ela não entra em contato com o consumidor final. Então, por exemplo, nós temos um boiler e desse boiler a água é bombeada para um trocador de calor e esse trocador de calor vai aquecer a água que é consumida. Então, a água que vem da rede, ela passa pelo trocador de calor, não entra em contato com a água que está dentro do boiler e ela chega na sua torneira quente, né, na temperatura desejada, sem risco de legionela. Então, nesse tipo de solução, a gente exclui a necessidade de um controle para de tempos em tempos fazer o tratamento térmico para o sistema. Para esse tipo de solução, que seria a solução de sistema fechado, a gente tem o que a gente chama de flat station. Então, essas flat stations têm uma cara muito parecida com a cara desse box preto que vocês estão vendo, e a necessidade de cada cliente vai determinar quantas entradas e quantas saídas de água nós temos dentro da flat station. A flat station ela vai garantir o consumo de água instantâneo para os clientes. Então, por exemplo, em um hotel, em um hospital, a gente tem a água quente circulando do boiler até o trocador de calor. E quando o cliente abre a torneira, abre o chuveiro, a água da rede passa pelo trocador, é esquentada e instantaneamente já está pronta para ser consumida no ponto final. Dentro das flat stations, a gente tem um termostato que ele vai regular a quantidade de água a ser passada e vai garantir que a temperatura de água para o consumidor final seja exatamente a água de acordo com o set point pré-determinado. Como eu mencionei, não tem risco de legionela, é um sistema plug and play, então isso daí é ótimo para instaladores. E para projetistas, o cara vai chegar com a flat station, vai posicionar ela na obra e vai apenas conectar os cabos na entrada e saída da unidade para garantir o fluxo de água dentro da flat station. A gente garante um custo baixo de bombeamento, porque, de novo, enquanto a flat station, enquanto o consumidor ele não abre a torneira, a passagem de água quente no trocador de calor é mínima. Então, a passagem de água quente na flat station, ela existe só para garantir que haja uma água quente disponível para quando houver a demanda do cliente final. Isso diminui muito o custo de bombeamento do prédio. E, por fim, existe a possibilidade de você medir a energia consumida por cada unidade. Então, se a gente estiver falando de apartamentos, ou de hotel, ou de hospital, a gente consegue medir ponto a ponto qual que é o consumo de água quente que está acontecendo.
se a gente acoplar um medidor de vazão e a gente lê a temperatura. Então, com essas informações, a gente consegue determinar qual o custo de água quente ou de energia demandado por andar, ou por apartamento, ou por quarto. Então, são esses dois tipos de solução para consumo de água quente que nós apresentamos hoje para o mercado brasileiro. Esses dois tipos de solução são amplamente utilizados na Europa, e aqui no Brasil algumas unidades já também são amplamente difundidas, e outras também a gente está entrando com bastante força no mercado. Rodolfo, da parte de consumo de água, a gente concluiu. Você sabe se tem alguma pergunta relacionada a esse tema? Tem sim, tem sim. O Oldar, nosso amigo ali do Rio de Janeiro, perguntou se como que se faz efetivamente esse controle de legionela no sistema, e se só o aumento da temperatura é suficiente. E se você quiser, se quiser falar, fica à vontade. Tá. A questão do tratamento de qualquer bactéria, ele é determinado por uma temperatura e um determinado tempo. Então, é um binômio que serve para a gente garantir que a bactéria ela foi destituída. Então, no caso, a gente pode programar um certo tempo e uma certa temperatura, de acordo com a água quente que nós temos, e a partir desse binômio, de tempos em tempos, que é executado nas tubulações, a gente garante que a legionela ela seja a gente consegue matar toda a legionela da tubulação. Então, garantindo esse binômio tempo-temperatura, a gente consegue garantir que não tenha Sim, a legionela. desinfecção. Legal. A desinfecção, exato. Só para agregar um pouquinho de informação também, no caso da legionela, 65 graus a 10 minutos, durante 10 minutos, né, período de 10 minutos, ele garante que 100% dela está eliminada. Então, essa é a resposta, e você programa dentro do controlador CSR2+, essas informações, e de tempo em tempo você corre com esse programa e consegue resolver o problema. Perfeito. Beleza. Acho que é isso. Pode continuar, pode tocar aí, Rodolfo. Tá, beleza. Perguntaram também a respeito do custo do TurboCore em relação ao um compressor padrão. Eu diria que essa comparação ela é meio complicada de fazer, porque não é uma solução muito distinta que interfere no projeto do chiller como um todo, né? Então, essa comparação deveria ser feita da solução chiller com TurboCore em relação a uma solução chiller sem TurboCore, né? A gente tem alguns estudos que indicam que em 2 anos a diferença se paga, então o payback também é muito rápido. É o que eu estava comentando, pessoal, todos esses sistemas com cargas parciais, quando você foca nesse ponto de carga parcial e consegue criar realmente uma economia na carga parcial, é o que importa. Como o objetivo do TurboCore é esse, principalmente esse, você tem um payback muito curto. Geralmente, os paybacks das soluções Danfoss para cargas parciais são realmente bem curtos. Tá? Bom, trazendo também, pessoal, para a solução do que a gente tem aqui para edifícios, né? A Danfoss tem o Sensing Solutions, né? Um grupo de produtos ali dentro da Danfoss que para os edifícios nós não explorávamos muito, vendia muito desses equipamentos para OEM, para refrigeração, para outras aplicações, né? Mas com a união de heating, que eu comentei lá atrás, né? Que traz todo o portfólio de válvulas de água gelada, que é onde a gente vendia sistemas de ar-condicionado, né? A união de heating com cooling trouxe uma possibilidade da gente trabalhar o pacote como um todo.
e veio a reboque aí os sensores que também compõem os sistemas de ar-condicionado. Então, temos aí os sensores de temperatura, transmissor de pressão de água, sensor de umidade, sensor de CO, e todos esses equipamentos podem ser utilizados e vendidos aí dentro do nosso sistema, do nosso pacote, só que são, sinceramente, produtos aí de alta qualidade técnica. Tem muita coisa no mercado para atender esse tipo de necessidade, né? Muitos sensores no mercado de diversos fabricantes, mas a qualidade técnica e a precisão desses equipamentos realmente é uma questão diferenciada. Então, se você quer ter realmente um sistema confiável no ponto de vista de leitura e resposta, né, leitura dessas grandezas de gás, de umidade, de temperatura, e uma resposta de um controlador que seja, ou do próprio inversor de frequência, uma resposta bem eficiente, você precisa ter equipamentos eficientes ali em todo o sistema, desde dos sensores, né, que ocupam ali a posição mais baixa, digamos assim, do sistema de automação, até o BMS. Então a Danfoss está trazendo isso também para compor o pacote, é só vocês procurarem a gente aí. Bom, então, indo para a conclusão, pessoal, que são os edifícios que não são eficientes, quais são os problemas, né? O empreendimento geralmente tem baixa eficiência energética, o desconforto térmico, os índices de manutenção, justamente pelo estresse que os equipamentos trabalham, são muito altos, a baixa performance como um todo dos sistemas de ar-condicionado, a dificuldade de monitoramento ou a falta de monitoramento, né? A Danfoss, ela tem assumido esse protagonismo de trazer essas soluções mais eficientes para o mercado. Praticamente todos os produtos que a Danfoss desenvolve tem como primícia ganhar performance com eficiência energética. Então, por isso que a gente consegue agregar valor aí em vários níveis e em vários pontos da aplicação. Tá? Com Danfoss temos aí sistemas eficientes, com diminuição expressiva de gasto de energia, principalmente quando você trata esse tema da lei da afinidade que eu comentei com vocês para motores elétricos, bombas e ventiladores principalmente. Só recapitulando aqui, que a economia de energia varia ao cubo em relação à frequência dos motores e das bombas que estão sendo tocados. Então, de novo, focando nas cargas parciais, né, traz uma economia muito grande. Conforto térmico obtido com sistema de balanceamento independente de pressão. É impressionante, né, quando você vê um sistema desse que tem um sistema de balanceamento estático, né, ou um sistema que não está balanceado. Quando você realmente utiliza uma válvula independente de pressão que tem efetivamente uma autoridade muito grande, você vê que imediatamente o estresse no sistema como um todo ele diminui muito e você tem uma performance muito maior de todos os seus equipamentos ali do sistema, conforto térmico aumenta muito também. O gerenciamento energético, monitoramento do sistema, então com esses equipamentos inteligentes, e aí mencionamos agora os sensores, né, que monitoram as grandezas elétricas, as informações de gás, de umidade de todo o sistema, junto com os controladores, inclusive o controlador embutido no inversor de frequência, você consegue jogar todas essas informações para o nível de automação superior, para um BMS, por exemplo, ou para um controlador local com comunicação via web server, e consegue também ter muito mais informações do que efetivamente está acontecendo dentro do seu empreendimento durante o tempo de funcionamento, quais são os possíveis problemas, né, o que está consumindo mais, por que está consumindo mais. Então você tem efetivamente um gerenciamento muito maior do seu sistema, e os equipamentos que trabalham dentro da sua melhor zona de performance, ou seja, o chiller vai trabalhar numa zona de performance melhor, o fan coil, em função do balanceamento, também uma zona de performance melhor. Então, você acaba aumentando a performance de todos os equipamentos do seu sistema com essas soluções. E transparência na obtenção de performance energética, rateio preciso e menos reclamações, né? Quando você consegue identificar quanto cada fan coil, por exemplo, está consumindo, você tem a facilidade de ratear, né, dentro do sistema, ver o que cada um está consumindo e conseguir comprovar isso com relatórios, né, dentro dos empreendimentos também, fica bem melhor
a questão de cobrança de conta de energia, a gente sabe que é um dilema e a gente consegue agregar valor com essas soluções nisso também. É isso, pessoal. Agradeço a atenção. Aqui está uma recapitulação dos produtos aqui da Danfoss, né? Toda a solução que a Danfoss tem proposto aí para o mercado de edificações, que trabalha geralmente em cargas parciais e que precisa realmente o país, né, os projetos como um todo precisam ver aí a performance desses equipamentos em cargas parciais. Então a gente reforça sempre essa mensagem e a Danfoss está à disposição para ajudar vocês a compor a melhor solução aí para os seus projetos, para os seus empreendimentos. Beleza? Se vocês tiverem Obrigada, alguma Rodolfo. dúvida, obrigado, Nath. E esclarecer melhor as dúvidas. TurboCore é um dos nossos produtos foco, né, que está em linha aí com o que a Danfoss vê de tendência para o futuro, e vocês encontram no nosso canal do YouTube vários conteúdos sobre ele, conteúdos inclusive produzidos localmente pelos nossos engenheiros e técnicos. Então você tem uma live, você tem simpósio, vários conteúdos realmente que podem enriquecer aí o seu conhecimento sobre a solução da Danfoss, o compressor TurboCore. Agradeço a todos pela presença até agora em nosso webinar. Convido a todos também para participarem amanhã do nosso último webinar que fecha a semana da refrigeração sobre o Alsense. E, meninos, muito obrigada. Obrigada, Rodolfo, Felipe e Eládio, aí pelo esclarecimento de dúvidas e compartilhar tantas informações aí para a gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado, Nath. Obrigado a todos pessoal. aí. Agradeço Boa aí a noite todos a presença. Boa noite, tá? Um grande abraço e até amanhã. A gente se vê amanhã no webinar do Alsense. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.